Oi pessoal, Roberta Carbonari aqui e hoje de uma forma muito especial, junto ao Instituto Lapidari e a duas mulheres a quem eu admiro demais, e nós vamos bater um papo sobre gestão, marketing, empreendedorismo e sobre o nosso MBA. Muito bem-vindas, Flávia Del Valle e Silvane Castro aqui comigo hoje. Obrigada, prazer estar aqui, Roberta. Obrigada, é um prazer imenso estar aqui na sua frente, da Silvane, eu que agradeço. E a gente fez uma dobradinha, né? A casa é delas, o Instituto Lapidari, e a gente está na agência Muse hoje, fazendo esse cross-working aqui, para trazer informações a respeito da área, né, que a gente gosta tanto de falar, de estudar e de ensinar também. Então eu queria que vocês começássemos falando um pouquinho sobre a nossa experiência nessa área, né? Para a gente chegar na ideia do MBA, por que ele surgiu, como ele surgiu e como ele está estruturado hoje. Quem fala primeiro? Pode ser você, Flávia, que foi a idealizadora, né? E você foi uma ideia. Na verdade, eu tinha muito essa ideia na cabeça e a Silvane foi a quem colocou movimento nessa ideia. Porque, assim, o conceito é esse, do Cross, né? São três expertises, assim, reunidas, mas a ideia inicial foi da Flávia, porque já está dentro de um instituto de educação, que é o Instituto Lapidari, né, que já possui todas as certificações, junto ao MEC, né, toda a estrutura de ensino formal. Certificação internacional, enfim, exatamente. Da parte técnica, Só né, que isso para voltado médicos. Para o técnico do médico. Do médico. E aí a Flávia falou assim, acho que está na hora, né, vendo tudo que estava se movimentando no mercado, essa questão da gestão, ganhando espaço, ganhando força, de trazer para dentro do instituto. Dar um passo a mais, né? Porque a gente vê muito esse médico no olhar 360 graus. Então, o quão é importante essa parte de gestão, empreendedorismo e marketing. O que eles não veem na faculdade, não é uma disciplina. Perfeito. E eles não entendem que... E a grande intenção é criar esse ecossistema, realmente, desses pilares, para que esse médico se torne um médico empresário, que entenda o que é um CNPJ. E parece tão fácil e tão tranquilo para nós falar sobre isso, mas quantos médicos, e eu com o marido médico acompanhando isso há 20 anos, e a gente não sabe como que tem que receber de um plantão. Como que recebe um plantão? E tem lá o seu CPF e acha que... Então, essa estrutura, esse legado, realmente, o Instituto Lapidari percebeu com alguns anos, e a gente já tem outras empresas médicas também, que isso ficava um pouquinho... déficit na formação. E realmente é o intuito. E quando eu conheci a Silvane, com toda a expertise dela nessa parte de gestão, pela Seven, a gente quis trazer o quanto antes isso para o meu MBA, troquei uma ideia inicial com ela, que foi dar aula em uma das nossas pós, que é da parte técnica, inclusive o Gui é um dos nossos professores lá também. Meu cunhado é dermatologista. Maravilhoso, e a gente vai vir em novas oportunidades aí, 2024. Então, a gente trouxe a Silvane com o brilhantismo dela, de todo esse know-how que ela tem. E eu falei, quem tem que estar aqui com a gente também é a Roberta. E eu falei para a Silvane isso, e falei com toda a expertise, também não só da parte técnica, eu acho que o skin the game também, que você tem, realmente isso... disruptivo na área e não pode ficar só conosco. Eu acho que isso é uma missão de passar realmente... Sendo construída. Sendo construída. Assim, nasceu na Flávia. Você já trabalha com gestão, eu trabalho também, mas o Instituto Lapidari não tinha esse braço. Exato. Né? Então, a ideia inicial foi trazer isso para o lado, né, se aproximar do lado técnico. E aí depois veio essa parte dos links, né, desse network, dessa conexão. E eu acho muito interessante, né, o que a Flávia falou, que o médico, o profissional da saúde de forma geral, né, ele não recebe essa base em gestão. E assim, quando a gente fala em gestão, a gente está falando do financeiro, do próprio financeiro, né, DFC, da sua DRE, vida. Exato, DRE, a gente está falando de coisas competência, isso daí a gente já está falando de coisas bem avançadas. Mas muitas vezes, né, eu percebia que eu perguntava para os profissionais de saúde, você tem um controle dos seus gastos? Tá? Dos seus investimentos, você separa o que é proveniente ali de uma empresa,
né, da sua conta, pessoa física, e isso nunca foi ensinado. E a gente ainda tem uma situação, né, no país de não haver esse incentivo à educação financeira desde muito cedo. Então, Concordo. todos nós chegamos a uma faculdade, muitas vezes sem essa educação financeira. E aí a gente entra numa faculdade na área da saúde, em que a gente não vai perpassar por esses conteúdos e não vai aprender a gerenciar esses conteúdos. Que tem alguém que cuide, ainda assim você precisa aprender a cuidar de quem cuida. De quem cuida. De quem olha. E que às vezes ainda te ensina o oposto disso, né? Isso, Que o dinheiro, né, na área da saúde, não, é pecado. Pecado sujo, né? Então, assim, vai a beneficência, né? Então, de além ser, de não trazer o benefício, você traz o desserviço. O desserviço. Né? E essa crença é tão enraizada que para você, hoje em dia, hoje na sua aula, né, você entende que as pessoas, para você quebrar essas crenças, é muito difícil, né, desse médico vender o seu procedimento. Então, a gente vai falar dessa venda também, de acreditar que realmente é o trabalho dele. Então, muitas vezes eu falava até, trazendo um exemplo para o meu marido, ele está no corredor, alguém pede uma receita para ele. E eu sempre falei para ele, é o seu trabalho. Então, assim, como que você vai fazer? É uma questão muito difícil, logicamente, porque para eles porque é saúde tão... deveria ser algo que todos temos acesso e direito, sem pagarmos, porque afinal de contas já pagamos pelo imposto. Pelo imposto. Que serviria isso, né? Mas no local correto. Exato, E as pessoas às vezes não veem isso e eu falo, é a sua profissão. Então, marcar uma consulta, entender aquele paciente, realmente, né, fazer algo maior é muito importante em relação a isso. E saber falar sobre essas coisas, né? né? Porque a grande dificuldade que eu vejo aí, e aí acho que entra a parte da gestão, a gestão de pessoas, a gestão de negócios, se eu não sei absolutamente nada sobre como vender o meu trabalho, como eu ensino aquele que vai vender na minha recepção? Exato. Né? Como eu faço? Você não sabe nem pedir, né? Eu não sei nem falar para ela como ela vai falar do meu trabalho, porque se eu tentar colocar numa forma de venda, eu já não consigo. Exato, tá? exato. Então, eu acho que essas questões acabam prejudicando demais um profissional que é tecnicamente perfeito, tá? Cientificamente preparado e embasado, mas que nesse dia a dia de consultório e na tentativa mesmo dessa autonomia de sua própria clínica, acaba se vendo nadando, né? E não chegando à praia. Porque a gente está diante de profissionais assim com um nível de frustração muito elevado, né? Então hoje a gente vê, assim, é estatístico, você vê que a área da saúde é que mais apresenta índice de burnout. Burnout, sim. Então, por quê? Porque a gente vive uma grande pressão. O profissional, ele dedica o tempo de vida dele, porque são no mínimo 10 anos de estudo para você se tornar um especialista. Sim. Você coloca todos os seus investimentos, seu recurso financeiro. Claro. Porque por mais que você tenha passado por uma faculdade pública. Né, federal, estadual. Você existe está 10 anos sendo sustentado por outra pessoa. Então isso é recurso financeiro também. Claro. Então é o seu tempo de vida, é também o seu esforço de energia, porque são noites sem dormir. Né? Qual é o tamanho desse esforço? Para depois você não construir nada, você chegar, por exemplo, num momento assim, de uma aposentadoria e você, sabe, não se permitir nada, né? E tem aquela questão também... Desacelerar, não pode. Assim, quantos médicos a gente vê, né, da velha guarda, digamos assim, que continuam na ativa. Por quê? Porque eles são totalmente dependentes do próprio trabalho, do horário de bumbum na cadeira, né? Exatamente, da hora, né, a hora de trabalho. A hora de trabalho, exato. E o status, né, do que é ser o profissional da área de saúde, que tem que ter os bens antes de ter uma inteligência financeira também adequada. Né, uma renda específica. Na verdade, é a inversão, né? É a inversão. Quando eu começo a ganhar, há tanto tempo não tenho nada e não compro nada para mim, que uso para comprar, de repente, o que quero, não o que preciso. Exato. Tá? Não consigo me programar para que eu possa crescer. Eu lembro que na área da nutrição também isso acontece, né? Mas eu lembro muito de uma médica que falava assim, nesse momento, eu acho melhor eu não pagar uma funcionária CLT, porque vai que eu não consigo pagar, né? E eu falo, mas é uma recepcionista, não há outra opção a não ser CLT. Não tem né? como. Nós precisamos registrar essa profissional. Ela falou, então acho melhor eu mesma agendar. E olha o pensamento, se eu agendar a minha consulta, eu economizo. Né? Se eu for a responsável por agendar, por marcar, desmarcar e fazer o serviço dessa recepção, eu economizo. Eu falei, muito bem, você está usando o seu tempo técnico. E o custo desse tempo. Exato, porque não existe essa a amplitude de visão, porque nunca isso foi ensinado. E mais do que isso, mesmo que você num primeiro momento seja aquela que marca, que agenda, que retorna, que fala tchau, que recebe pelo pagamento. Que todos nós fizemos isso em algum momento. Se você ganhar deste valor,
você não tiver um planejamento para que um dia não seja você vai permanecer assim para sempre, né? A gente vê as pessoas não conseguirem se planejar, e aí que entra uma das áreas que eu mais amo, que é o marketing. Porque as pessoas acreditam que marketing é divulgação e propaganda. E marketing é planejamento estratégico. Né? Quem é a minha empresa hoje, para onde minha empresa vai. E daí você vai fazer o seu plano de ação para isso. E a gente vê que a visão de desenvolvimento de carreira, ela é muito alinhada ao desenvolvimento de um negócio, à modelagem de um negócio. Né? Então, quando, por exemplo, você pega esse exemplo, né, de uma médica que vai economizar na contratação de CLT de uma secretária e vai continuar agendando. Cai no que a gente estuda, né, em administração, que é que o grande dilema de uma empresa é você equilibrar as suas decisões de curto prazo com os retornos de longo prazo que você busca. Então, esse equilíbrio que a gente faz para as empresas, ele também vale para a vida pessoal. Porque toda decisão envolve uma renúncia. Então, eu posso, nesse momento, estar fazendo caixa de estar economizando a secretária. No entanto, eu estou comprometendo a visão que o cliente tem de mim, do meu atendimento. E estou ainda, no sentido de autodesenvolvimento, reforçando o pensamento de escassez. Eu não estou procurando, sabe, sair disso, né? Concordo, né? Ainda mais porque se isso não é feito justamente para você guardar e ter duas recepcionistas ao invés de uma, não faz sentido. Não faz sentido, Nesse momento eu não vou ter, porque daqui 6 meses eu quero 2. Isso. Então eu vou economizar neste momento, mas esta economia que eu não acho que seja, né? Porque você acaba dedicando muito tempo para essas E a gente como empreendedor, a gente já passou por isso, né? De ter que fazer muitas coisas operacionais, táticos, estratégicos. Não existe cenário ideal, né? Mas você tem um planejamento que vai daqui um tempo chegar em uma... Não é, assim, economizar nisso especificamente, porque ninguém cresce sozinho. Não, sabe? Isso não existe. E existe uma frase de um marqueteiro, né? Que é um dos pais aí do pensamento moderno de marketing, que fala: uma empresa é a soma das competências de seu time. Exatamente. Né? Quanto mais pessoas competentes, com diferentes competências dentro diversidades, de um time, mais longe com vai certeza. essa empresa. Eu chego ao ponto, assim, de acolher, né, demandas, assim, projetos de médicos que a gente classifica como médicos parceiros, que eles têm um emprego, eles não têm estrutura, eles estão dentro de outras clínicas, né, esse médico parceiro. E a primeira recomendação que eu faço é que ele tenha o seu próprio atendimento. Ah, Silvana, mas eu tô começando agora, eu não tenho recurso. Gente, o mundo evoluiu, a gente hoje tem atendimento remoto, sabe? Que uma pessoa, uma PJ, que você vai pagar, você vai ser tratado como cliente, sabe? E vai receber atenção. Vai poder exigir protocolos, porque às vezes o médico deixa de se desenvolver dentro de uma estrutura, porque ele fica sem graça. Como é que eu vou chegar na casa... recepcionista que não é minha. Exatamente. E às vezes a clínica não tem essa abertura, não é uma gestão, às vezes, né, é bastante aberta. Mas tenha um assistente, eu concordo plenamente. Mas tenha, porque... Um seu que vai tratar da experiência desse seu cliente com a sua cara. Mas, resumidamente, gente, é o médico ver como uma empresa. Se ver como uma empresa. E a clínica é isso, entendeu? Então tem que ter essas reuniões de debriefing, tem que ter reuniões para a questão de segmento disso tudo. E que as pessoas que trabalhem com eles também, que sigam isso, que saibam o que é. Né? O que é uma empresa. Uma coisa extremamente importante, Flávia, que eu acho que é uma dor que a gente precisa trabalhar com muito cuidado com os profissionais da saúde. Eu falo porque hoje, né, eu tenho uma clínica, são 22 profissionais de saúde dentro da clínica. E sempre que eu preciso falar sobre isso, eu falo tentando mostrar os porquês da gente fazer dessa forma e da gente precisar fazer dessa forma. Não há como não dedicar tempo para a gestão se você quiser realmente ser uma empresa. Então, as reuniões, né? Às vezes eu falo, olha, nós temos reunião de equipe tal dia, mas precisa ir? Sim, né? É a sua oportunidade de falar o que está bom, o que está ruim, o que precisa mudar. Você precisa dedicar esse tempo, que é um tempo não voltado para a medicina, né? Para a sua empresa. Tá? Então, as reuniões periódicas, os treinamentos periódicos. Como eu treino, eu falo como você quer treinar uma profissional que vai falar sobre o seu trabalho ou que vai acolher o seu paciente no momento da saída da sua consulta se você nunca conversou com ela. Como ela vai imaginar o que ela deve fazer ao receber o seu paciente se nunca houve essa reunião. Então, esse tempo de meeting, esse tempo de reunião, esse tempo em que os profissionais também se dedicam para a gestão, a gente precisa mostrar o quão importante, valioso e retornável ele é. Né? E hoje o que eu percebo, portanto, é que também existe uma demanda muito específica,
que os profissionais de saúde precisam, e eu falo isso porque é a que eu mais recebo como pedido, né, nas minhas aulas de gestão, é gestão de tempo. Gestão de tempo. Como eu lido com o meu tempo e como eu coloco na minha agenda as prioridades essas questões e essas reuniões. que são questões administrativas, porque muitas vezes o profissional da saúde vê isso como perda de tempo. A reunião administrativa eu já, é uma perda já de ouvi tempo. 2 médicos falando, gente, para que essas reuniões? E daí um outro médico porque colocando, associa, né, com essa reunião foi tão importante para mim, tão Uhum. importante para mim, que daí depois no final, com ele sabendo o porquê disso, ele começou a entender que não, de fato, é importante mesmo. Então são crenças mesmo, e a gente está falando isso desde o começo, que tem que ser deixadas de lado. E o mais interessante é sempre que a gente já viu e viveu de ponta a ponta, né? Do médico iniciante que cresceu até o médico grande que conseguiu escalar, digamos, né? O seu negócio. E a gente vê que o quantos desses médicos que se tornaram, né, grandes nos seus negócios, eles reconhecem que eles só alcançaram esse patamar porque tiveram que rever essa posição, sabe? De não valorizar a gestão para valorizar. Então, o que a gente sempre deseja, né? A gente que já viu tudo isso, é que esse médico que está começando, ele mude o pensamento o quanto antes. Perfeito. Porque o quanto antes ele mudar, mais rápido e com mais assertividade ele vai alcançar, né, os resultados, os objetivos. E a gente fica nessa ansiedade. Eu mesmo fico assim, né? Nossa, que hora né? que vai... Que hora que a chavinha vai virar? Vocês, por favor, coloquem no repeat essa frase da Sil. Porque ela assim, ela valeu esse podcast. É verdade. Maravilhoso. É justamente isso. É a hora que vai virar a chavinha. E a gente espera ansiosamente por isso. E quanto antes esse pensamento de gestor, né, e essa habilidade de gestão chegar para esse médico, mais rápido ele tem um resultado que ele quer desde o princípio, né? E ele vai ver acontecer. E aí tem uma outra questão que me perguntam bastante. Mas eu não poderia contratar um gestor? Vamos falar sobre isso? Legal. E você poderia. Muitas vezes você deveria, porque você vai Deveria. estar grande parte do tempo na sua sala fazendo o seu trabalho de médico, né? No entanto, você precisa ter minimamente conhecimento para avaliar o gestor que você contratou e saber cobrar dele o que você precisa que ele faça. E se você não tiver ideia alguma ou conhecimento nenhum nessa área, você está vendido. Sim. E fazendo uma analogia, eu sou enfermeira de formação e eu sempre me perguntavam, mas você vai dar banho de leito? Não, eu não preciso dar banho de leito, mas eu preciso entender como faz, porque para ensinar técnica de enfermagem. Exato. É a mesma questão, a gente tem que ter conhecimento realmente de fato do que é importante, do que é gestão, para que você tenha um gestor e fale a mesma língua com essa pessoa. Tem uma frase que eu também gosto de usar, que é assim, você não precisa apertar o botão, mas você precisa saber qual é o botão que tem que ser apertado. E isso é um princípio de liderança, né? Porque como que você vai ser um bom líder se você não sabe direcionar a sua equipe? Mas não significa que o líder ele vai ser mão na massa. Ele só tem que ter o conhecimento. Alguns líderes passaram pela mão na massa e conseguiram alcançar outro degrau, né, de coordenação, de direcionamento. Outros acabam fazendo as duas coisas. Então, cada um tem uma trajetória, uma vivência, uma expertise. Mas eu acho que o mais importante é isso, é entender que independente se você está fazendo ou não, você tem que saber orientar. Ontem a gente estava numa reunião de conselho de mulheres. E a gente chegou a uma conclusão que é muito melhor uma conselheira estar numa posição de conselho quando ela já passou por um CEO, por uma direção executiva. Porque você entende mais o negócio e é uma questão muito estratégica. Então, é isso que a gente está falando aqui. A pessoa passar por as dores ou pelo conhecimento disso, ou até para pela que comunicação. Seja mais assertivo. E até pela comunicação. A comunicação eu falo que é uma chave, né? Isso. Hoje eu tenho mestrado na área da nutrição, mas quando me perguntam, você vai doutorar na área da nutrição? Eu falo, eu vou doutorar na área de comunicação e saúde. Porque eu acho que hoje essa é uma dor absurda. Sim. Comunicação em saúde tem sido um problema gravíssimo, né? E eu vejo o quanto é importante e diferente aquele profissional que entende que isso é uma habilidade, que não é uma habilidade, né, que muitas vezes ele vê como uma habilidade primária. Nossa, eu preciso. Isso. Só que isso faz toda a diferença na projeção de carreira deste profissional. É treinável. E é treinável. Você falar bem, você falar certo, você saber comunicar, você ser compreendido. É treinável. Né? E eu falo que muitas vezes o que eu observo hoje na área da saúde é que a gente não tem feito um bom trabalho, né? E aí eu coloco meu chapéu de profissional da saúde. A gente não tem feito um bom trabalho para a população em comunicação.
né? Falando um pouco da minha área, quando a gente fala, nós precisamos comunicar saúde, a alimentação é um pilar, né, de prevenção da obesidade, por exemplo, cada vez mais profissionais falam sobre isso. Cada vez mais profissionais estão nas redes e publicamente falando sobre isso. E nós estamos vendo esses índices crescerem a passos largos. Qual é o problema da comunicação aqui? Tá? A gente está fazendo nutricionismo ao invés de nutrição. Tá? E eu vejo que muitas vezes os profissionais também têm essa dificuldade. Sim. Eu preciso ir para as redes, eu preciso me expor, e eu falo, faça isso, se você souber fazer bem. Exato. É porque a área da saúde é uma grande área de educação. Educação, exatamente. E você precisa aprender a fazer isso. E responsabilidade. Exato. Eu falo que na saúde é o único... E compromisso. Ou seja, a gente está na lama. Essa é a verdade. Responsabilidade e compromisso. Eu falo que é muito difícil, porque nesta área é o lugar em que a gente jamais vai poder usar a frase eu sou responsável por aquilo que falo e não pelo que você entende. Eu sou responsável pelo que eu falo e pelo que você entende. Né? Como profissional da saúde, você é responsável por ambas as partes. Né? E isso é comunicação, ser responsável pelo que se fala e pelo que aquela pessoa entende. Você é um facilitador, né, daquela pessoa. E a gente percebe que na gestão existem comunicações muito específicas que precisam ser aprendidas. Total. Feedbacks que precisam ser dados e que não são dados porque o profissional não sabe como fazê-los. Né? Então, como que eu faço conversas difíceis que vão acontecer em todas as empresas e que se não existirem, vão falir um negócio. Essa é a verdade. Tá? E que muitas vezes esse profissional se vê rendido porque ele não foi ensinado em nenhuma técnica. Como eu falo? Tá? Como eu comunico dentro da minha empresa, com os meus profissionais e muitas vezes, infelizmente, qual é a melhor comunicação com o meu paciente? Em 12 regras para a vida, de Jordan Peterson, ele fala muito isso. A comunicação. Não minta e não omita. E se tiver um desconforto, fale. Traga o quanto antes para a sala. Traga para a mesa. Traga para a mesa, aprenda a se comunicar de uma forma adequada, porque se você vai empurrando ou colocando aquilo para debaixo do tapete, vai se tornar um caos e muito um transtorno para todos. Sim. Então, essa comunicação, ela é treinável. E a gente tem muitas ferramentas para treinar. Né? Só que precisa ser direcionada também. E é um ponto focal, né, em gestão e marketing. Isso. Mas tudo parte. É um ponto focal. Eu penso que tudo parte, primeiro, do profissional reconhecer, sabe, que isso é importante, isso é necessário, se permitir aprender, porque ainda existe, né, isso tem mudado muito, mas aquele profissional ainda com a falsa, né, com a ilusão de que ele adquiriu o título de especialista dele, o título, né, de formação dele e tudo tá pronto. Tá tudo resolvido. E não está. Né, hoje, ter esse título, né, de especialista, de profissional de saúde, ele é pré-requisito para você se colocar no mercado, mas o diferencial não é mais isso. Não é mais isso. São soft skills. Não é mais uma garantia de sucesso isso é o básico, né? É o básico. Isso você precisa ter para se exercer. Exato. Né? Agora, para suceder, você vai partir dali para uma série de outras habilidades que são necessárias. Né? Quando a gente fala de soft skills. Eu queria falar um pouquinho, justamente sobre essa experiência, porque eu acho que a vontade da gente levar para outras pessoas, né, um compilado de todos esses conhecimentos ou todas essas habilidades que são necessárias além da técnica, né, nas suas próprias áreas, no caso da medicina, essa nossa vontade parte muito da experiência que nós tivemos ao longo do tempo e a percepção de quanto algumas habilidades foram essenciais para nos tirarmos do ponto A e nos levarmos para o ponto Z. Né? Não é nem o B, é o Z. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho da experiência de vocês, né? De repente, para quem não conhece a história de vocês, para a gente contar um pouquinho de onde vem essa nossa paixão por marketing, empreendedorismo e gestão. Que é uma paixão, não deixa de ser, né? Bom, eu sou formada em administração e marketing, né? Tenho MBA em finanças corporativas e comecei como estagiária na indústria farmacêutica. Então, o meu contato com a área de saúde veio já desde o começo, como administradora. Exatamente. Então, a indústria farmacêutica, ela tem um contexto comercial bastante forte, né? E ela equilibra, né? A questão científica, mercadológica, né? De tudo, de gestão. Então, assim, ela realmente é uma escola. E ela investe muito também em educação. Então, minha trajetória ali foi muito importante. Em seguida, e paralelamente, na verdade, eu comecei empreendendo e na área de tecnologia para dermatologia. Então, eu fui também, como não médica, né? Inserida nesse contexto, fui pioneira, isso eu estou falando
de muitos, né, décadas atrás. Imagina. Décadas. Você é muito jovem. Décadas. No máximo 2 décadas, tipo, tá, gente? Pela 20 anos. Pela CUT. Exato, acertei. 20 anos. Mas é bastante já tempo. Claro. Não são 20 dias, né? Sim, sim. E aí, com isso, eu me conectei ao médico, né? Porque eu era um ambiente bastante, né, rodeado de médicos. E eles começaram a se conectar comigo justamente pelas próprias demandas. Silvane, tô com dificuldade em treinar uma secretária. Eu acho que eu tô tendo prejuízo. Meu custo tá alto. Então, todas essas temáticas que são da área da administração. Então, de uma forma bastante, assim, altruísta ali mesmo, eu comecei a ajudar aqueles médicos que eram meus clientes da tecnologia a se organizarem. Veio em si uma consultoria de uma multinacional muito grande para poder fazer a implementação de um grande projeto na área de dermatologia, de estética médica. E aí foi que a minha empresa nasceu. Então, a minha empresa de consultoria ela tem 15 anos. Que eu comecei com esse grande projeto e depois, então, eu saí desse mercado de locação, de tecnologia e me dediquei 100% à questão da gestão mesmo de clínicas médicas. Então, já tem 15 anos, né, de empresa aberta. E aí, eu me conectei de novo à indústria farmacêutica pela educação. Porque a indústria começou a ver que não adiantava levar apenas o científico. E isso, para mim, é o meu maior motivo de realização. Porque eu vivenciei essa transição da gestão que era rejeitada para uma gestão aceita dentro dos congressos científicos. Então, hoje eu sou speaker das 3 maiores indústrias dentro da área de reprodução assistida e de estética, dermatologia, porque a gestão conquistou esse espaço. Perfeito. E o que conquistou, na verdade, foram os resultados. Porque se a gente não tivesse produzido o resultado, ninguém pararia para ouvir. Então, hoje, eu sou procurada, né, assim, pelas todas as indústrias, a gente tem já a nossa exclusividade com algumas marcas, mas o fato é esse, assim, a gestão hoje, ela conquistou esse espaço pelos resultados que gerou por ser entendida como sendo o diferencial para o profissional de saúde. Perfeito. História linda. A importância, né? Muito legal. Importância. A minha é um pouquinho diferente. Eu sempre estive muito próximo da minha mãe, ter educadora física. Então, ela tinha academia. Então, eu tive uma história aí de bailarina com ela desde os 3 anos e cuidava dessa academia. Então, aos 12 anos. Aos 12 anos, eu dava aula de balé e cuidava dessa academia, gerenciava. Ela me ensinou a fazer isso. Então, eu agradeço muito minha mãe. Acho que uma visão muito empreendedora. Então, ela lidava com isso e era realmente, assim, muito, muito, muito visionária, né? E aos 17 anos, chegando ali, eu queria fazer dança, mas meu pai veio e falou para mim, mas será que você vai fazer dança? E aí, o seu futuro? Ai, gente, eu, como uma bailarina sofre, eu fiz 18 anos de dança. Também sofri nesse momento. Falei, meu futuro podia ser dançar pra sempre. Lógico. Eu ia ser bem feliz também. Exato. E eu queria fazer musical. Vamos ser sinceros, seria maravilhoso igual. E eu morava em Rio Preto na época e eu queria fazer musical. Vim pra São Paulo, já tinha vindo com o balé da cidade de Rio Preto. Enfim. E meu pai me falou isso, eu já namorava o Gustavo, que é meu marido até hoje, a gente tem 24, 25 anos aí. Décadas também. E assim, a nossa história é muito parecida. A gente passou de uma, já ganhou o S, né? Já ganhou o plural. Já. Estamos lindas, gente. Está tudo ótimo. Bem. E eu já namorava ele tinha passado em medicina em Marília. E eu falei, gente, acho que eu vou fazer enfermagem. Fiz enfermagem, passei em Marília também, na estadual. A gente fez ali, ele se formou, passou em residência, veio para São Paulo. E a gente não conseguiu ficar longe um do outro. Você veio para São Paulo também? Vim para São Paulo também. Ótimo. Explorador. Eu tenho o arquétipo, já que vocês estão brincando, a gente estava falando aqui do arquétipo do explorador. Eu tenho esse arquétipo muito. Vim para São Paulo, terminei minha faculdade de enfermagem aqui. Fiz residência em neonatologia. E sempre com essa visão muito de empreender. Eu estava trabalhando no HCOR, aqui no Hospital do Coração, o Gustavo na Intermédica. Foi um ponto que eu acho que eu tive de inflexão, nós tivemos de inflexão. Que sempre eu quis morar na praia, eu sempre tive meu avô como mentor, ele morava na praia, eu passava com ele tinha falecido. E eu falei, meu sonho é morar na praia. E Floripa era uma cidade que eu tinha nos meus sonhos, mas não conhecia ninguém no Sul. Ninguém. E daí eu tive esse ponto de inflexão. Pedro estava com 2 anos, eu falei, se a gente continuar aqui, a gente vai trabalhar muito. E eu tinha ali meus 20 e poucos anos. E eu falei, não, vamos embora
para Santa Catarina. E continua trabalhando muito. Muito. E eu sempre falo, se eu continuar em São Paulo, eu vou virar workaholic. Agora, eu virei workaholic, Mesmo porém estando com fora. qualidade de vida. Eu falo, Exato. porque eu tenho meus momentos de olhar da praia, Claro. contemplar isso, estar com os meus filhos, não tem trânsito. Então, foi uma escolha Só bem aí feita. você já ganhou 2 horas do dia, por dia, Isso. né? E tá com a Ausência do família, trânsito, isso é sim. muito importante. E fomos para Balneário, o Gustavo fez alguns estudos de mercado, hospitais, enfim. Quando a gente chegou lá com emprego garantido já, mudou a política, a gente perdeu todos os empregos. Foi um ponto aí que a gente teve de adversidade, mas logo a gente conseguiu se adequar. Eu fui ser enfermeira do município de hipertensão e diabetes, e o Gustavo foi coordenar a equipe de cirurgia geral do hospital. E a gente viu Itapema, 40 mil habitantes, não tinha clínica e o médico atendia tudo. E a minha visão, enfim, vamos abrir uma clínica de especialidades médicas, onde tenha, né, todas as especialidades. Então, foi a primeira clínica da região que tinha as especialidades médicas bem segmentadas mesmo. E a gente teve essa clínica durante 10 anos, a gente foi chamado para Balneário Camboriú, que é uma cidade que tinha 80 mil habitantes, e a gente foi para 130 mil. Gustavo, chefe de cirurgia geral lá também, e foi aonde a gente entrou para a educação médica através de uma empresa, a empresa M-Doctors, que faz esse compartilhamento de ensino para médicos que acabaram de se formar. A gente sabe que hoje não tem residência para todo mundo, então a gente entrou nessa área de pós-graduação. Então a gente ofereceu isso, a gente fez o primeiro centro American Heart Association, que é o protocolo americano de reanimação cardiopulmonar. E esse empreendedorismo veio muito da prática, né? Da prática. Da busca por eu autodidata, preciso de algo a mais. isso. Né? E depois fui me especializar, fui para o Vale do Silício, né? Lá eu tive uma experiência muito grande com marketing e business. Fiquei em Stanford durante um tempo na unidade de sono. Então, tive essa vivência da longevidade, quando ainda não se falava aqui de medicina do estilo de vida. Sim. Quando voltei, um dos meus sócios, a gente sentado numa mesa, conversando sobre tendências, ele me mostrou a logo do Lapidary, que é essa face. Que é lindíssima, inclusive. Que são as pedras brutas sendo lapidadas. Sim. E ele me falou, eu tenho uma ideia de fazer algo para estética. A gente tem um laboratório de cadáver fresco que também aqui. Já tem tudo a ver com... Isso, já temos o RCP, que é a ARRA. A gente já tem M. Por que a gente não abre algo para estética? Sim. Só que ele queria uma educação para estética de forma global, como tem hoje fora do país. E eu fui para casa, fiquei pensando, no outro dia eu voltei e falei, olha, Morra, ele chama Mohamed, eu falei para ele, eu aceito esse desafio, só que eu queria fazer para a classe médica, que eu sou uma grande entusiasta disso. E eu acho que a gente tem que realmente... que o seu próprio marido passou, né? Total, isso fez um repertório muito grande. Sim. E assim, eu acredito muito na classe médica. São 6 anos de estudo, depois são 2 anos... 2 anos de residência médica, de clínica. 2 a 4, né? Isso, depois é dermatologia, depois quem segue para questão cirúrgica, 2 anos de cirurgia geral, depois cirurgia plástica, depois cosmetria, que é a parte de estética. Então, daí surgiu o Lapidary em 2019, 9 de dezembro de 2019, só que depois veio a pandemia. Nossa. Então, minha história de empreendedorismo veio muito disso, do skin the game mesmo. De uma pandemia, você abriu algo que depende Lapidary. Totalmente do presencial. Já estava com alguns cursos. Hands-on, que é o nosso queridinho, que é o que realmente... Na técnica, eles dão muito valor. Claro. Mas a gente conseguiu pivotar e aquela minha experiência do Vale do Silício eu trouxe para a mesa nesse momento. Então, a gente trouxe para o online isso. Sim. Passaram-se ali de 7 mil médicos, depois de 16 mil médicos que a gente conseguiu compartilhar conhecimento na forma realmente remota. E depois veio todo se adequando e agora a gente está expandindo para São Paulo, que é o primeiro ponto, né, nosso nesse estudo, nesse planejamento estratégico. Então, a minha história, eu teria que contar a história para que vocês entendam. Não, mas a gente quer ouvir Me perdoe a demora um pouquinho. Mas eu acho que isso fala muito mais sobre realmente quem você é e por que você está nessa área e o que você tem para ensinar, né? A gente valoriza, obviamente, muito na área da saúde a questão da formação técnico-científica, porque você precisa conhecer de anatomia. Não dá para você não passar por um curso e para você não ter essa experiência e ser
ser autodidata nesta área. Não tem como. Né? Você não vai ser autodidata utilizando corpos. Isso, né? exato. Vidas, lidando com vidas. Exato. No entanto, quando a gente fala de gestão, quando a gente fala de marketing, a experiência, ela conta muito. Como conhecimento mesmo. É porque não é o que você faz, é como você faz. Porque é um conhecimento aplicado. Exato. E assim, ele não vem de uma fonte só. Ele não vem só da sala de aula. Uma única ele vem de uma viagem, ele vem de uma palestra, ele vem de um livro. Eu acho super importante. Você está conversando numa roda de amigos e surge uma... Não que eu não acho importante a gente fazer um aprimoramento, um MBA. Sim. Eu acho extremamente importante. Senão a gente não teria aberto um MBA. Exato. Né? Mas o MBA que fala a linguagem certo de como faz, como fazer. E é que você também toca muito nisso. E a formação, né? Que a Sil falou que eu tenho formação em administração e marketing, é minha formação, minha primeira formação também. Porque quando a gente entende de onde veio, como surgiu, a gente sabe a história do marketing, como ele foi desenvolvido. A gente dá valor para isso. E para onde ele vai virar, né? Conhecendo para trás, a gente muitas vezes sabe prever o que vem pela frente. Tem conexão, da Kotler, né? Muito importante, gente. Eu sou autodidata, eu leio muito, muito. Peter Drucker, sabe? Isso. Não tem como, né? A gente precisa dessa base. E outra, a gente precisa ver o que as pessoas fizeram, como tudo isso surgiu, né? Porque as pessoas não acham que gestão é uma ciência, mas né? É uma ciência, só que é uma ciência da ação. Vendas, né? Também é uma ciência da ação, né? Por isso que a gente precisa tanto da parte do conhecimento teórico, quanto da experiência, e ambas contam, né? Eu vou falar brevemente também sobre como eu cheguei nessa área, né? Mas eu fiz o caminho inverso do seu. Eu primeiro estive na gestão para depois ir para a área da saúde, né? Você começa como enfermeira e depois vai para a gestão. E não que a enfermagem não seja gestão, ela é muito gestão, administrativa, né? Enfermeira a burocracia administrativa gestora. Mas processos. Processo, exatamente. Eu começo, então, totalmente na área da gestão, né, fazendo faculdade de administração e marketing, depois MBA em gestão e depois em Memphis, Leadership and Management Coaching, que era um aprimoramento fornecido pela multinacional para a qual eu trabalhei. Então, eu começo completamente ali, aos 20 anos, numa multinacional americana. E eu lembro que eu entro nessa multinacional americana porque eu tinha intenção de poder pagar pela minha faculdade. Eu já trabalhava, né, desde os 14 anos. E quando eu passei na faculdade, na área da saúde, eu passei numa faculdade pública semi-integral. E eu teria que parar de trabalhar. E não havia essa possibilidade na minha vida. Não existia possibilidade de parar de trabalhar, porque eu era rimo de família. Então eu precisava fazer uma faculdade paga por mim, e, portanto, com um emprego que pudesse me ajudar a pagar essa faculdade. E essa multinacional, ela tinha um diferencial muito grande, que hoje a gente tem na clínica, né? Todos os profissionais da clínica têm qualquer curso, faculdade, MBA, pós, pago pela empresa. E era o que essa faculdade fazia. Mas para ser pago pela empresa, você tem que mostrar o seu rendimento no curso, né? Para ver o quanto você valoriza realmente o que a empresa está fazendo e o quanto a empresa acredita que conhecimento sempre vai te transformar para melhor, né? Eu acredito muito nisso. Total, isso foi o que mudou minha vida, porque essa empresa, ela pagava todo e qualquer curso que eu quisesse fazer, no entanto, que fosse importante para a empresa. Olha a sementinha que ela plantou em você. Exato, que você tá fazendo que hoje agora. eu te replico, né? Mas, obviamente, que era uma empresa de logística internacional e ela não pagaria uma faculdade de psicologia ou nutrição, tá? E aí foi nesse momento que eu falei, então, tá bom. Então, qual seria a faculdade que abrangeria qualquer coisa que nessa empresa pode ser importante? E foi aí que eu fui para a área da administração. Um curso que foi pago por essa empresa e todos os demais cursos, inclusive todos os 7 anos de Leadership and Management Coaching que eu fazia em Memphis, pagos por essa empresa. E com 26 anos eu tive a chance de pegar uma vaga muito legal dentro dessa empresa. Eu entrei na empresa pelo telemarketing. FedEx Roberta, estarei te transferindo. Mentira, eu não usava gerúndio. Mas eu entrei na empresa por essa porta de entrada. Essa empresa também tinha uma política muito incrível que dizia, aqui tem 2 portas de entrada. Você entra aprendendo a falar com o cliente ou entra aprendendo a ter contato com o cliente. Presencial. Comunicação. Então, ou você fala ao telefone com ele, ou você entrega a caixa e retira a caixa. Ali você vai aprender o que essa empresa precisa, porque a política da empresa era people first. Então, o que era mais importante para essa empresa eram as pessoas com quem nós entregamos o serviço e as pessoas que entregam o serviço, os funcionários. E aí eu entrei pelo telemarketing, mas aos 26 anos eu tive a chance de pegar uma vaga que era uma vaga de gerenciamento de todo o Mercosul, da qualidade de todos os processos do Mercosul. Service Assurance Manager era o nome dessa vaga, e essa vaga você tinha uma projeção de diretoria, porque você estava abaixo do vice-presidente e do presidente da empresa.
E você reportaria ali todos os índices de qualidade, todos os controles dessa empresa junto ao Mercosul, às Ilhas do Caribe, ao México. Então, eu era responsável pela divisão ali de toda a qualidade. E por essa razão eu tive a chance de fazer a minha certificação em ISO 9000 pela Lloyds de Londres, que também foi completamente suportado pela própria empresa. Uma mulher processual. Não, gente, POP é meu sobrenome, né? Corrective Action Plan é meu sobrenome, essa é a verdade, porque eu fiz tantos que eu falo, meu Deus do céu. Mas foi muito importante para mim, né? Eu me tornei auditora interna depois da FedEx, da Federal Express Corporation. Então, eu que fazia auditoria na empresa, na divisão, no Mercosul, nas Ilhas do Caribe, enfim, eu fazia essa auditoria. E eu recebia o auditor da Lloyds para recertificar a empresa em padrões de qualidade. Então, essa foi a minha escola. E eu falo que foi uma escola sensacional. As pessoas me perguntam, mas você não ficou triste porque você não pôde ir para a área da saúde, né, que era a área que você queria, você não pôde fazer sua faculdade? Eu falo, foi a pior e a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque eu chego na área da saúde com o privilégio de ter tido tempo de estudar isso. Porque eu também entendo o profissional de saúde que fala, você não está entendendo como é a minha vida. Não é que eu estudei 10 anos, eu permaneço estudando todo dia. Sai um artigo novo por dia, sai uma técnica nova por dia. Então, ele tem que estudar todo dia para a área da saúde e, além disso, ele é cobrado de entender de gestão, né? Então, é muito complexo. Então, eu falo que eu cheguei bem privilegiada porque eu tive a chance de, por 13 anos da minha vida, ser em uma administradora. Diversidade que você precisaria ser arrimo dessa família. Exato. Né? Daí eu já era da minha, né? Com 26 anos eu já era casou, da minha. Ali a gente já tinha comissária veio antes disso? Eu fui quando eu saí, justamente aos 17 anos, quando eu percebi que eu tinha entrado numa faculdade pública, mas que ela era integral. E que eu não ia poder parar de trabalhar, eu falei, então tá bom, então eu preciso de um emprego que sustente a minha casa, me sustente e eu ainda possa guardar dinheiro. Que emprego aos 18 anos seria possível fazer tudo isso por mim, né? Sem eu ter uma formação? Falei, o único que paga desse jeito, e eu fiz uma pesquisa de mercado mesmo. Na época eu falei, deixa eu pesquisar esse mercado. Era comissária de voo. E eu tinha passado na USP, né? Falei, eu vou fazer a prova de bolsa do Aeroclube de São Paulo e eu peguei a bolsa. Eram duas vagas de bolsa, né, para esse curso de comissária, que não era um curso barato. E eu peguei a bolsa. Falei, beleza, à noite eu vou lá, faço esse curso e vamos ver o que acontece. Porque se eu passar nesse curso, na época, a gente está falando há 23 anos atrás, era um salário de R$5.500, há 23 anos. Né? Se a gente colocar aqui no valor presente, imaginem o que era para uma menina de 18. Eu falei, eu tô milionária. A minha sensação era, eu vou sustentar a minha família, as próximas, eu vou estar milionária. De 17 anos pensar nisso, assim, sabe? E foi isso que eu fiz. fiz. Mas é o perfil de obstinação, né? E aí eu fui... É o perfil da pessoa, a cultura que você viveu. Eu não me conformo com o fato de eu não poder, eu preciso só descobrir o que eu preciso fazer para poder. Essa Roberta, do seu pai, da sua mãe, da onde? Eu acho que foi uma mistura da vida, às vezes, né? Com 14 eu comecei a trabalhar, né? Então... Eu olhava, eu nunca passei fome, né? Nunca tive uma situação, eu sempre tive uma condição, mas eu olhava e falava, eu acho que a gente pode viver melhor, eu acho que a gente pode ter mais, eu acho que a gente pode ajudar mais pessoas, eu acho que, sabe, eu vim de uma mãe que era uma mãe dona de casa e um pai que era um físico, professor. Sim. Essa era a minha estrutura, mas eu tinha na minha casa o meu padrasto, militar, né? Com a disciplina de um militar. E eu acho que eu fui muito disciplinada nesse sentido, sabe? Eu sabia que eu tinha que estudar, mas não é que eu tinha que estudar para passar de ano, eu tinha que estudar e entender qual era o melhor que eu podia fazer. Não era nem exigido a melhor nota da sala, mas sempre me perguntavam, essa é a melhor nota que você podia ter tirado mesmo? Olha a reflexão, fazia você pensar. Olha que loucura. É muito diferente de eu não acredito que você não tirou 9 ou 10. Era simplesmente, legal, você tirou essa nota, mas era a melhor nota? Você acha que você estudou o suficiente, o máximo que você podia estudar? E assim foi a minha criação, sabe? Então. E eu pensava, será que esse é o melhor lugar que eu posso estar? Será que esse é o melhor salário que eu posso... Eu sempre pensei muito assim, né? E aí, quando eu fui para a aviação e entrei na aviação, eu sabia que ia ser temporário. Eu falei, eu vou ficar aqui por 2 anos. Porque eu sei que não há, de repente, dentro do que eu quero fazer uma projeção de carreira, né? A minha atividade vai ser muito similar hoje e daqui 10 anos, né? Dentro de um avião. Mas eu posso fazer o meu melhor, aprender a servir um cliente como ninguém,
entender sobre relacionamento com o cliente, como deve ser, porque a aviação era considerada, né, excelência em atendimento a cliente, né, o mais alto nível de atendimento ao cliente. A gente servia em 30 minutos feijoada e passava o cafezinho depois, na ponte aérea. Era isso, né? Hoje te jogam um saquinho no colo, mas eu servi nhoque com bandejinha e talher de prata em 30 minutos na ponte aérea. Que a gente recebia artistas e normalmente políticos que viajavam. Né, não era aviação como a aviação é hoje, não era o valor acessível para todas as pessoas, voar de avião, era muito diferente nessa época a aviação. Então ali eu tinha uma chance, né, de aprendizado, que foi o que abriu a porta depois para mim nessa empresa, porque essa empresa eu podia entrar só pelo acesso ao atendimento ao cliente. E eu tinha um atendimento ao cliente, escola de excelência na aviação, né, que foi o que me abriu a porta depois para entrar nessa multinacional. Então eu fiquei 2 anos porque eu falei, aqui eu consigo me sustentar, eu consigo ajudar, né, a minha mãe, meu irmão, e eu consigo guardar dinheiro. Porque guardando dinheiro eu já posso me inscrever numa faculdade, eu já posso. Você tinha um planejamento estratégico. Eu tinha um planejamento. Eu vou viver 2 anos... Exato, eu vou viver 2 anos trabalhando aqui, mas guardando dinheiro para os meus próximos 2. Porque nos meus próximos 2 eu vou construir minha carreira, né? Na área ou da forma como eu acho que precisa ser. E aí, no meio de tudo isso, aí, já nessa multinacional, já nesse cargo, que foi um cargo que me ensinou muito sobre o meu sobrenome de Corrective Action Plan, meu marido, na época, era residente de medicina, né? E ele tem 2 residências, mas a primeira residência dele foi ortopedia. E aí ele falou para mim, eu quero muito trabalhar nessa área. E eu pensava, ortopedia, ele vai trabalhar com cirurgia, ele vai trabalhar dentro do hospital. E ele falava, não, eu quero ter um consultório, e eu quero ter um consultório multidisciplinar, porque eu quero trabalhar em prevenção de lesão. Né? E ortopedia não é só osso. E eu, na minha ignorância, na época, achava que, né, é músculo, é tendão, é articulação. E eu falava, mas isso faz sentido? E ele era atleta, né, também de bodybuilding. E ele falou, Roberta, tudo o que eu faço está, de certa forma, conectado. Até a minha escolha da ortopedia está conectado com a minha atividade física. Eu entendo o quanto a minha atividade física hoje, meu exercício físico, fortalece o meu osso. E eu não seria quem eu sou se eu não soubesse comer da forma como eu aprendi a comer. Eu preciso de um consultório, com uma equipe multiprofissional. Eu quero profissional de educação física atendendo em consultório, dentro de uma sala. Eu quero um nutricionista... Imagina um cara falando isso 16 anos atrás. Visão. Eu falei, caraca. E ele falava, eu não colo um osso também, mesmo que haja lesão. Eu não vou colar um osso sem a pessoa comer direito. Porque se ela não comer, eu não colo o osso. Então, foi aí que eu falei, bom, tudo bem, então vamos juntos, vamos embarcar juntos neste sonho. Exato. Vamos construir a primeira clínica, e a gente construiu a primeira clínica, que hoje é um coworking de salas lá no Brooklyn, né? A gente nunca teve coragem de vender. E não foi algumas decisões na vida a gente faz por amor, né? E não memórias afetivas. E não por dinheiro, né? Então, de repente, seria mais interessante vender o outro espaço, mas a gente viveu coisas tão incríveis ali que hoje ele é um coworking de salas, né, que recebe profissionais que estão começando como um dia nós estávamos, né? Legal. Que foi o que a gente quis fazer. E aquela primeira clínica foi crescendo a ponto de eu não conseguir mais estar lá só 2 vezes por semana, que era o que eu conseguia enquanto eu estava na FedEx, né? E eu falei, bom, eu vou precisar realmente mergulhar nesse universo da área da saúde. E são escolhas, né? Eu tinha um salário fixo, eu tinha uma estabilidade incrível, né? Eu tinha um plano de saúde maravilhoso, que é isso que a gente pensa quando a gente é registrado, né? Meu plano de saúde é maravilhoso. Minhas filhas nasceram no Einstein, né? Quer dizer, imagina. Plano odontológico. Exato, eu tinha tudo, mas a gente acredita que isso é estabilidade. E existe estabilidade quando você também tem o seu próprio negócio, se você sabe fazer de uma forma estratégica. Né? E eu falei, eu só preciso de tempo para fazer de uma forma estratégica, e aí a gente planejou toda a minha saída dessa multinacional, e eu saí com muito porta aberta, né? Porque não deixei ninguém na mão. A gente já recebeu um auditor no Chile, na época, ele falou, Roberta, só não sai agora, o auditor vai me recertificar a empresa no Chile, o Chile é seu, e você vai estar lá. Então eu fiquei o tempo que a empresa precisou, mas depois eu realmente pus o meu chapéu de empreendedora, sentei nessa clínica e falei, agora isso aqui tem que crescer, porque ele tem que, no mínimo, me render o que me rendia, né, o cargo que eu tinha. A Clara tinha quantos anos nessa época? A Clara estava na minha barriga. A Clara estava na minha barriga. Eu lembro que a televisão da clínica, eu coloquei na clínica, eu estava
com 38 semanas, e eu lembro do Paulo falar, pelo amor de Deus, você não carregou a televisão. Eu falei, foi só um pouquinho, eu levei uma amiga para carregar comigo. Porque naquela época a gente fazia tudo sozinha. Eu pus a televisão e apertei o fax. Na época existia fax, gente, não sei se vocês sabem. Caneta a gente utilizava ainda também. existe. A gente usava caneta e papel, para vocês que só conhecem o iPad, mas eu tenho uma nutricionista na minha equipe, ela tem 23 anos, né? Eu falo, você sabe o que é papel? Você pode pegar um para mim? Porque é uma geração completamente diferente. E aí, foi assim que começou a primeira clínica. E foi assim que desta clínica surgiram tantas outras coisas, né? Tantas outras empresas. Junto com essa clínica eu percebi o quanto existia uma deficiência muito grande do conhecimento, né? Eu lembro que o nutricionista um dia falou para mim, o que é isso? O nutricionista que atendia lá, o que é isso aqui? Eu falei, isso chama imposto de renda. Isso aí é um DARF do seu imposto de renda. E ele falou, mas como assim, meu imposto de renda? Eu falei, por onde você recebeu as suas consultas? Ele, na minha conta. De pessoa física. De pessoa física, é isso que a gente então falou. Então, eu estava pagando 28% de imposto sobre as consultas. Eu falei, me dá todos os seus documentos que eu estou descendo para abrir. Eu lembro que tinha um banco, né, embaixo da clínica. Eu falei, eu estou abrindo a sua conta de PJ. Porque é assim que você precisa receber. E aí eu percebi o quanto os profissionais, se médico não tem essa visão, nutricionistas... É isso mesmo. O quanto de dinheiro se perde por não entender dessas questões. O quanto você muda, né, na vida dessa pessoa, exato. Né? E aí eu falei, poxa, pode ser que outros profissionais precisam de um conhecimento e um direcionamento, que não é simplesmente a abertura de um negócio. Mas mesmo trabalhando para outras pessoas, a gente imagina que eles saibam o que eles têm que fazer. Mas eles sabem o que eles têm que fazer da porta para dentro, como profissionais da saúde. Mas eles não têm a menor ideia de como eles podem fazer melhor da porta para fora, com né? Certeza. Nas suas vidas financeiras, nos seus planejamentos. E aí eu abri uma empresa de consultoria que chama Muzi Consultoria, que também tem 15 anos. Legal. E eu comecei a fazer a gestão de profissionais de saúde individualizada, não de empresas, mas vem aqui, senta aqui comigo. Isso aqui é o que você quer, onde você quer chegar, por onde a gente começa, quais são os próximos passos. E eu comecei a trabalhar nessa área. Isso existe há 15 anos, né? Quando eu abri a clínica Muzi, né, que é uma clínica hoje muito maior do que a Performance com Saúde, que era o primeiro consultório inicial. Né? Quando eu e o Paulo, a gente falou, vamos expandir, a gente trouxe mais 19 profissionais, né, com diversas áreas. Então, hoje a gente tem dermatologista, a gente tem pediatra, a gente tem gastroenterologista, a gente tem endócrino, a gente tem o Paulo, né, na área de ortopedia e medicina do esporte, que são as 2 residências dele. A gente tem 8 profissionais de nutrição, a gente tem 32 profissionais de educação física que trabalham conosco. É mesmo? Nós temos 32, a gente chama de Muzi Arm, são os profissionais, a gente tem um profissional de educação física que fica em sala e mais 32 remotos que estão na nossa sala de palestra a cada 2 meses, porque a única obrigatoriedade que a gente tem vocês precisam fazer todos os cursos que nós vamos fornecer, cursos mesmo, especializações, aprimoramentos, porque nós queremos que o nosso paciente receba o melhor. Nós vamos indicar, nós não retemos nenhum percentual, mas nós só queremos ter a certeza que estamos indicando os melhores. São embaixadores, então você fica na equipe se você quiser estudar, né? E aí eu lembro que quando a gente foi montar a clínica Muzi, o Paulo falou, a gente vai ter uma sala de palestra, né? Uma sala de aula. A gente montou, uma sala de aula, porque a gente sabia que a forma da gente crescer era entregando a esses profissionais que estavam ali sempre a oportunidade, exatamente, né? In-house. In-house. E eu lembro que eu falei, mas como valor, que eu vou... de vocês, não deixa de ser. E eu lembro que lá no começo eu falei, mas como que eu vou pagar uma sala de palestra agora, né, com todo o investimento que a gente fez na clínica? E eu falei, será que as pessoas têm interesse em gestão? E eu abri um curso de gestão, uma imersão em gestão nesta sala. Que legal. Para 25 pessoas. E eu lembro de montar 6 turmas com lista de espera sem divulgação. Das pessoas que lá no começo tinham passado em consultoria comigo e tal. Então, eu sempre fiquei na gestão. Quando as pessoas falam, como que você transitou de carreira, né, da área de gestão para nutrição, eu nunca transitei. Eu simplesmente adicionei mais uma profissão à minha carreira, né? Porque eu queria muito dar opinião. E vai da sua capacidade de equilibrar esses pratinhos também. Não precisa ser só uma coisa. Eu queria muito da... As batalhas que a gente escolhe. A mulher já tem essa característica, né? De multitarefar, né? Exatamente. Nós somos, né, profissionais, somos alunas, somos mães, esposas, né? Então, a gente já faz, né? Várias funções. Mas eu fui para nutrição não foi com o intuito de atender ou de realmente clinicar. Eu fui porque, como a equipe de nutricionistas era maior, eu queria muito dar opinião. E na área da saúde a gente não dá opinião sem ter estudado, né? Lógico. Eu olhava para eles e falava, para eles darem uma opinião, eles fizeram 4 anos de graduação. Eu vou lá fazer estudar, o mesmo, e aí eu posso sentar dignamente com eles e dar uma opinião. Foi por isso que eu fui para nutrição. E se apaixonou.
No meio do caminho eu falei, não vai ter como não atender, viu, galera? Pode pôr mais uma sala aí na clínica que eu vou atender também. E foi assim, e hoje, imagina, eu tô totalmente, né, imersa nesse mundo. E você foi uma das expoentes nessa questão da nutrição comportamental. Da nutrição que aborda, né, a nutrição comportamental é uma empresa de 3 nutricionistas incríveis que foram as pioneiras, né? É. A Amália Alvarenga, a Cíntia Antoniácio. Na verdade, eu ouvi a voz dessas mulheres e falei, nossa, eu quero estudar essa área, né, de comportamento alimentar, porque eu vejo dos próprios pacientes, porque a gente fazia muita pesquisa, né, com os nossos pacientes, a gente ouvia muito os nossos pacientes antes e depois da consulta. Essa questão lá do marketing que a gente conversou lá no podcast. Né, a gente não abria só caixinha de pergunta no Instagram, a gente abria sempre dentro da empresa também. Isso. Exato, para entender quem era o nosso público, quais eram as dificuldades. As dores. E eu falava, poxa vida, né, a dieta tá sempre perfeita, a prescrição, o problema é fazer acontecer, né, e a gente não separa o alimento do ato de comer. Né? Então, comer é um comportamento, eu preciso estudar comportamento. E essas foram as mulheres, né, que foram as primeiras mulheres que eu ouvi falando sobre isso. E quando eu ouvi essas mulheres falando sobre isso, eu falei, eu vou atrás e vou a fundo. Então, eu fiz todos os cursos que elas ofereciam na época e fui para uma pós de comportamento alimentar. Lá eu descobri que existem comportamentos patológicos e aí eu fui para a Austrália me aprimorar em transtornos alimentares. Então, hoje, eu tô totalmente envolvida. Fui ali só para poder dar opinião, vocês imaginam o que virou, né? Mas... E eu sempre tenho... É bom então, isso, assim, né? mas se apaixonar mas sempre é muito bom. legal falar que, por exemplo, eu posso dizer que é possível você estar totalmente atuante na sua área da saúde, porque eu atendo de segunda a quinta. Quantas vezes a Fernanda tenta falar comigo, eu falo, Fê, eu tô atendendo, desculpa, tu estava nos túneis das consultas, né? Mas eu ainda assim sou gestora. Eu sou a gestora da clínica, eu sou a gestora da agência onde nós estamos, eu sou a gestora da Musiconsultoria, eu ainda assim... E a gestora da família. Mantenho o meu chapéu, né, de gestora. A casa é outra empresa. A casa é outra empresa. É outra empresa. É possível, desde que você saiba montar uma boa equipe, Exato. Desde que você tenha conhecimento sobre gestão de tempo, desde que você consiga liderar e fazer o que você precisa para que o seu time trabalhe por você e com você, né? Então, é possível. E se é possível, né? E se saber de gestão me abriu tantas possibilidades de me exercer, eu seria imensamente triste se eu não pudesse exercer a nutrição, se eu não encontrasse uma forma de exercê-la depois dos 4 anos de graduação. Mas o que me deu essa possibilidade foi realmente ser uma boa gestora. Porque eu posso ser uma boa gestora da minha vida. Isso, da sua vida. Né? Então, muitas vezes o médico fala, mas eu não sei se eu quero ter a minha clínica. Será que eu preciso de um MBA em gestão? Não é sobre só ter o seu negócio. Empreender é um pilar. Né? Mas o marketing e a gestão são outros pilares desse MBA. E o que trazem justamente empreendedorismo dentro de uma empresa. É você. É você, né? é você. Sabendo como você planejar a sua própria trajetória. Você é uma empresa. A sua carreira, exato. A sua porque profissão. A gestão ela tem a ver com isso, né? A administração é a ciência de você administrar, gerir recursos. Uhum. E a gente tem recurso de tempo, de dinheiro, de pessoas, até das nossas emoções. Uhum. Então, ser um gestor, ser um nutricionista gestor, um médico gestor, ou seja, que olha para isso... Uma enfermeira gestora, é você ser gestor da vida, da sua vida, da vida do seu paciente, disso, da vida dos seus funcionários, sabe? No sentido, né, das conexões que são formadas. Sim. Então, é interessante a gente entender que uma coisa não exclui a outra, elas são realmente complementares. E vocês perceberam que a gente gosta pouco do assunto, né? A gente vai fazer um podcast de meia hora, tem 1 hora que a gente tá fazendo esse podcast. Juro, acabei de olhar aqui e falei, não é possível, meu iPad está com o número errado. O Luquinhas está fazendo. O Luquinhas já deu. Mas a gente vai finalizar, então, com uma última pergunta que é justamente sobre o que tem nesse MBA. Tá? Sim. E aí, Sil, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse cronograma do MBA que está sendo oferecido aí a médicos. Legal. Bom, então a gente entendeu que a ideia partiu da Flávia e a conexão também partiu da Flávia. A partir do momento que ela trouxe isso pra gente, eu falei, né, negociei com a Flávia, falei assim, Flávia, eu assumo, digamos, né, a parte do conteúdo, né, do programático, pedagógico, mas desde que ele não seja um MBA teórico, que ele esteja alinhado ao que nós acreditamos e praticamos, nós fazemos no dia a dia. Tanto é que na pandemia, com essa virada toda, né, minha agenda também estava 6 meses para frente de viagem, foi tudo a zero, a gente entrou com o digital. O primeiro curso online que eu criei foi Escola de Gestão Aplicada.
sabe, voltada para a área clínica. Sim. Porque é isso que a gente acredita, né? A gente pega todo o conhecimento que a gente tem, formal, de administração, E a transforma gente, em prática. E a prática. gente transforma em prática com metodologia. Sim. Porque como a gente tem, eu falo que a nossa posição é uma posição muito privilegiada, que é uma posição de camarote. Porque a gente vivencia, a gente assiste muitos casos. Hoje são milhares de clínicas atendidas, né, ao longo desses 15 anos. E mais ainda milhares de médicos, né, atendidos, impactados aí pelo nosso trabalho. Então, é possível a gente entender padrões de comportamento, Perfeito. de dúvidas, de problemas, de soluções, o que a gente fez. Eu gosto muito do autor Rancharan, e ele tem um livro chamado Know-How. E ele fala nesse livro que know-how é a capacidade de você replicar o seu sucesso. Então, quando Não é só saber, não né? é só saber fazer. é replicar aquilo. Know-how, né? Exatamente, exatamente. Então, amo esse livro, né? Tem outros dele também. Então, a nossa proposta é essa. Então, hoje, para todas as principais dúvidas que um profissional de saúde tem, a gente trabalha com médicos, né? Que os médicos têm. A gente tem isso mapeado em pilares, né, que são os pilares da gestão de pessoas, gestão financeira, gestão de marketing, de vendas, de estratégia, cultura, liderança. Então, nós já trabalhamos com todos esses pilares e dentro desses pilares nós temos essas dúvidas mapeadas e a sistematização. O como que funciona o nosso raciocínio para poder trazer a solução, a melhor solução dentro do dia a dia, que é tudo isso o nosso know-how. Então, aí a gente trouxe essa proposta para a Flávia de fazer um MBA com essas características. De 12 meses, 12 pilares, né, da gestão aí para a clínica, mas com essa visão. E aí, uma parte muito importante que a gente tinha essa grande necessidade era a parte da carreira. Que aí, então... Gestão de carreira. Gestão de carreira. Que a gente se soma muito nisso, né? Além de toda a sua expertise com gestão em si, mas acho que esse módulo, né? A gente tá, assim, tem um carinho muito especial, que é o módulo que você tá trazendo pra gente. Conduzindo 1 a 1, né? Os nossos alunos terão a oportunidade de ter um contato individual com você. Sim. E isso é... Fenomenal. É fora do comum. Fora do comum. Da Roberta. É o que aconteceu lá 15 anos atrás, né? Quando eu falei, peraí, deixa eu sentar com esse profissional. Isso é tão importante, né? E muitas vezes a gente... Essa proximidade. Exato. Eu falo que o digital, ele trouxe muitas possibilidades, né? Obviamente. A gente tem alunos que não poderiam estar conosco, né? Simplesmente porque está numa plataforma digital. Mas a gente não pode esquecer que esta proximidade, poder mentorar mesmo, né? Estar próximo, estar conduzindo é muito importante. Olhar quando a gente fala do que é prático. E olhar as dores. Porque teoria entregue ali, né? Cases. Longe, né? Para muitos, está tudo certo. Mas quando a gente fala de prática, muitas vezes existe, muitas vezes não, sempre existe a importância, né? A gente olhando a experiência de uma empresa. Olha só, eu vou te ensinar a fazer, eu vou fazer junto com você, eu vou estar do seu lado. E depois você está solto, né? É só você. A economia de tempo que essa pessoa vai ter, e olha o né? tamanho do diferencial. Um MBA ter um módulo de gestão de carreira e ainda com essa expertise. Além da expertise, que é muito grande, esse formato da individualização. Eu acho que o formato é importante. Que, assim, qual é o MBA que tem isso? E assim, não é só escolher. Eu também não. Inclusive, elas me convenceram, eu não tinha agenda. Eu não tinha agenda, mas a gente deu um jeito. Porque eu entendi muito a importância desse curso, né? E o propósito desse curso. Vocês sabem disso, quando eu conversei, eu falei, olha, gente, não há agenda para fazer o que vocês estão precisando. Mas a gente foi convencendo aos poucos. Porque pela importância da missão disso. É muito importante, é muito importante. E é uma forma de eu fazer um pouco, né? Acho que muito, né? Porque são bastantes alunos, né? Mas é uma forma de eu fazer o que eu me prontifiquei a fazer quando a Música Consultoria foi aberta. E é super importante. Muito. E assim, sempre perguntam, se você pudesse dar um conselho para alguém que está começando a fazer medicina agora, qual conselho você daria? Eu sempre falo gestão de carreira. Porque você tem que saber onde você vai chegar. Porque hoje só fazer medicina não te garante o sucesso, não te garante ser um bom médico. E a satisfação. E entender isso. Eu acho a satisfação. Que assim, no meio do caminho é a perda da satisfação em estar fazendo o que você está fazendo. A gente acabou de voltar no início da conversa, que é a questão dos profissionais frustrados. Né? Você quer sentir realizado? Então, entenda que não é só passar em medicina. Permita, né? Olhe para esse lugar. E conta que a gente tem um pitch elevator no final da nossa... porque ainda
Tem um empreendedorismo, né? Isso, empreendedorismo assim, muito associado. que a gente trouxe Então, isso de forma a gente está muito... montando, então todo aluno, ele monta ao longo dos 12 módulos o seu plano de negócio, de melhorias, de expansão, do que ele quiser para a clínica, às vezes de inovação mesmo, disruptiva, cada um com o seu plano. E cada módulo vai adicionando um tijolinho nessa construção para, ao final, ele ter a chance de mostrar o que ele fez, a sua proposta de valor, para, né, num pitch elevator, ali, numa apresentação. Para o investidor, né, que a gente vai trazer. E receber esse feedback. Né? Que maravilhoso. Então é o lado do empreendedorismo. Bom, está aberta ainda a inscrição, gente? Já, ainda não, já eu não. sei que já eu sei, já tá pelo amor de Deus. Mas, não, ainda mas está. Ainda há possibilidade da parte online, né? Presencial a gente tem que perguntar ainda para Fernanda, que estavam nas últimas ali, vagas, mas ainda há oportunidade sim, tá? Dessa parte online do nosso MBA. E aí, a gente encerra com esse convite a vocês que tenham aí interesse em realmente se aprofundar em tudo que a gente falou aqui em 1 hora, né? Ia ser meia hora, mas vocês viram que é muita coisa, então não tem como, não deu para resumir. E não vai estar resumido no MBA. Não vai ter. Né? São 12 meses. Para quem tiver o interesse, vocês deixam os links, as informações. Isso. Foi um prazer enorme estar com vocês hoje aqui. É um prazer enorme estar nesse projeto. Serão sempre muito bem-vindas aqui na agência. Eu sei que eu sou bem-vinda na Lapidária, porque... Né, com certeza. E a gente segue juntas nesse projeto. Muito obrigada, Roberta. Muito obrigada pelo tempo, né? E que a gente sabe que é tão raro o tempo de cada uma aqui. De todas nós, de nós 3. Chegaram as 3 esbaforidas. Aqui chegamos, vai dar. Super, né? Super conectados. Muito obrigada. 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 Clara. Até a próxima. Até.